agora fazer uma abordagem a respeito da distribuição de Poisson. Então, nessa primeira parte, onde eu vou tentar mostrar para vocês, por meio de um exemplo, um exercício pronto, como que a gente trabalha com essa distribuição, onde ela se aplica. Então, eu vou dividir minha tela com vocês aqui. A distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade de variável aleatória discreta, que expressa a probabilidade de uma série de eventos ocorrerem em um certo período de tempo, se estes eventos ocorrerem independentemente de quando ocorreu o último evento. São exemplos: usuários de computador ligados à internet, clientes chegando ao caixa de um supermercado, acidentes com automóveis em uma determinada estrada, erros de digitação por certo período de tempo, número de carros que chegam a um posto de gasolina, número de falhas em componentes por unidade de tempo e número de requisições para um serviço, para um servidor em um intervalo de tempo. Então, estes são exemplos de aplicações que utilizam a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson é frequentemente usada em pesquisa operacional na solução de problemas administrativos, especialmente com teoria de filas. Alguns exemplos são o número de chamadas telefônicas para a polícia por hora, o número de clientes chegando a uma bomba de gasolina por hora e o número de acidentes de tráfego num cruzamento por semana. Então, o que você vai perceber rápido, né, é que existe uma coisa que a gente chama de taxa. Existe sempre uma taxa, a taxa de chegada, vamos dizer. A taxa de chegada de um determinado cliente a um determinado fato, a um determinado acontecimento, a um determinado evento. Podemos usar a distribuição de Poisson como uma aproximação da distribuição binomial, quando n, o número de tentativas, for grande e p ou 1 menos p for pequeno, eventos raros. Um bom princípio básico é usar a distribuição de Poisson quando n maior ou igual a 30 e np ou n que multiplica 1 menos p é menor que 5. Quando n for grande, pode consumir muito tempo em usar a distribuição binomial e tabelas para probabilidades binomiais. Para valores muito pequenos de p, podem não estar disponíveis, né, nessas tabelas. Né? Se n que multiplica 1 menos p menor que 5, sucesso e fracasso deverão ser redefinidos de modo que np menor que 5, para tornar a aproximação precisa. Para reconhecer uma distribuição de Poisson, basta observar três aspectos a seguir. Os três aspectos a seguir. Quantas vezes o evento ocorre em um determinado intervalo de tempo, área ou volume? Probabilidade do evento ocorrer é a mesma para cada intervalo? O número de ocorrências de um intervalo é independente do outro? Exemplo 1. Em um banco foi constatado, após uma coleta de dados, que o número médio de clientes que adquire um determinado seguro é de 6 por hora. Determine, então, a probabilidade de uma determinada hora do dia serem vendidos exatamente 8 seguros. Muito bem. Então, normalmente a Poisson vai utilizar essa fórmula aqui, ó, probabilidade de x, que é o sucesso, né? Você quer que ocorra isso aqui, ou seja, aqui no nosso caso é um p igual a 8, é igual a lambda elevado a x, que multiplica e elevado a menos lambda, dividido por fatorial de x. Então, você tem que o p de x igual a 8 é igual a 6, que é o lambda. Lembra que o 6 é a taxa que está chegando ali, ó, taxa horária que está sendo vendida. Está sendo vendido 6 seguros por hora. Então, 6 elevado a 8, que multiplica e elevado a menos 6, que é o lambda aqui negativo, dividido por x fatorial. Ou seja, para um valor que, aqui no caso eu estou chamando de x, né? Mas aqui no exemplo ele está citando k, que é poderia ser um x aqui também, né? Aqui no nosso caso é x.
Para um K igual a 8 e média 6, obtemos uma probabilidade de 10% de uma determinada hora serem vendidos 8 seguros. Muito bem, então é só fazer essa conta aqui, né? No caso, para a gente obter estes valores, é só fazer essa conta aqui. É bem simples. Então, esse E tem na calculadora e você divide depois no final por x fatorial, que é o caso 8 fatorial, né? Muito bem. Então, esse é o primeiro exemplo. É só fazer essa conta aí usando a equação. Qual seria a probabilidade de uma determinada hora serem vendidos menos que 3 seguros? Menos que 3. Ou seja, não vai entrar o 3, vai entrar 2, 1 e 0. Então, a probabilidade de x menor que 3, tá, agora representando matematicamente, é a probabilidade de x igual a 0 mais p, a probabilidade de x igual a 1 e a probabilidade de x igual a 2. Porque pode ocorrer qualquer uma dessas situações. Eu posso não vender, posso vender 1, posso vender 2, que está dentro do menor que 3. Então, quando ele é 0, você vai observar aqui que é 6 elevado a 0, que são 6 os seguros que ele vende por hora, 6 elevado a 0, que multiplica E elevado a menos 6 dividido por 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. 0 fatorial é igual a 1. Então, você tem aqui, fazendo essas contas, 1 fatorial é 1 também, e 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, você tem aqui o 6 elevado à primeira, que é 6, 6 elevado a 0, que é 1, e 6 elevado ao quadrado, que é 36. Fazendo essa conta aqui, vai dar 0,062, ou 6,2%. Então, isso foi uma expansão que nós fizemos do exercício anterior. No exercício 2, dados históricos indicam que um número médio de 4 clientes por hora param para abastecer em um determinado posto de gasolina. Qual é a probabilidade de 3 clientes pararem a qualquer hora, né? Qual é a probabilidade de menos que 3 clientes pararem a qualquer hora? Então, você tem, mais uma vez, a probabilidade de x igual a 3, probabilidade de 3 clientes pararem a qualquer hora, então x igual a 3. 4, que é a média nossa, que por hora, então você tem 4 elevado a 3, e elevado a menos 4 sobre 3 fatorial, que vai dar 0,195 ou 19,5%. E de que seja menor do que 3, é aquela velha história. É a probabilidade de x igual a 0, igual a 1, igual a 2, somados, né? Então você tem 4 elevado a 0 vezes z menos 4, a menos 4, dividido por 0 fatorial, depois mais 4 elevado à primeira vezes z elevado a menos 4 dividido por 1 fatorial, e 4 ao quadrado vezes z a menos 4 dividido por 2 fatorial. Fazendo esse cálculo, você tem 0,23, 0,238, que é igual a 23,8%. Ok? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Tem um terceiro exemplo aqui. Um relatório de controle de qualidade informa que 1% das lâmpadas incandescentes produzidas em uma fábrica são defeituosas. 1% das lâmpadas incandescentes produzidas em uma fábrica são defeituosas. Encontre a probabilidade de mais que uma lâmpada numa amostra aleatória de 30 lâmpadas sejam defeituosas usando Poisson. Então a gente preparou aqui, ó, no verdinho, que se fosse pela binomial você teria o N igual a 30, são 30 lâmpadas. O P seria 1%, ou seja, 0,01. E o exercício pede para encontrar qual é a probabilidade de x maior que 1. Então pode ser x P2, P3 e P4. Por quê? Um exemplo aleatório, qualidade de 1%, produzidas
encontra a probabilidade de mais de uma lâmpada numa amostra. Então, aqui, ó, na verdade, você pode ter a probabilidade de duas, mais que uma, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar nas 30 lâmpadas. 28, 29, 30. Essa é a probabilidade de acontecer qualquer uma dessas situações. Muito bem. E aí você teria aqui pela binomial, um pouco difícil de fazer, mas você encontraria 3,6%. Agora você pode aproximar isso. Você viu que o N é grande, é 30, acima de 30 ou igual a 30. E o valor do seu lambda aí, ele vai estar preso à quantidade, né, à qualidade da lâmpada incandescente produzida. Então, você vai ter 30 vezes um centésimo, que vai dar 3 décimos. Podemos usar a distribuição de Poisson como aproximação da binomial. Considerando lambda igual a NP, e isso igual a 0,3, temos que encontrar o P de x maior que 1. Só que você pode fazer o seguinte, você pode pegar os 100% e tirar a probabilidade de 1, do x igual a 1, a probabilidade de x igual a 1. Você tira essa probabilidade, menor ou igual a 1. Então, você vai calcular a probabilidade de 1, a probabilidade de 0 e tirar dos 100%, tirar do 1. Onde x é o número de lâmpadas defeituosas. Então, você tem que a probabilidade de x menor ou igual a 1 vai ser igual à probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1. Então, você tem 0,3 elevado a 0, que vai dar 1, o e elevado a menos 0,3, sobre 0 fatorial, que aqui é 1 e aqui é 1 também. Mais 0,3 elevado à primeira, vezes e elevado a menos 3 décimos, dividido por 1 fatorial. Fazendo essa conta, essa soma, né, que é do 0 e do 1, você encontra 0,963, ou 96,3%. Muito bem. E aí eu tiro isso de 1. Então, 1 menos 0,963 vai dar 0,037, ou 3,7%. Então, o que ele está perguntando no início qual é a probabilidade de mais de que uma lâmpada numa amostra aleatória de 30 lâmpadas sejam defeituosas. Então, essa capacidade de ter mais de uma é uma probabilidade de 3,7%. E nós tínhamos calculado exatamente pela binomial, tinha dado 3,6%. 0,036 em vez de 0,037. 1 milésimo de erro nesse cálculo. Nós finalizamos e a gente agora vai colocar um vídeo adicional, né, com diversos cálculos usando a Poisson. Beleza? Distribuição de Poisson. Obrigado aí pela sua audiência. Eu vou mudar para a segunda câmera e nós vamos começar a fazer os exercícios. Muito bem, então você está vendo aí, ó, que existe já, né, uma tela onde eu coloquei aqui a fórmula do Poisson. Então, o primeiro exercício aí, ele está dizendo o seguinte: o número de petroleiros que chegam à refinaria ocorre segundo a distribuição de Poisson. Então, o cara já declara que a quantidade de petroleiros, de navios, vamos falar de navios aqui, para muito mais fácil, senão fica que nem um trava-língua, né? A quantidade de navios que chegam a uma refinaria ocorre segundo a distribuição de Poisson, com média de 2 petroleiros por dia, 2 navios por dia. Desse modo, a probabilidade de a refinaria receber no máximo 3 navios em 2 dias é igual a... Então, ele está fazendo uma pergunta. Ele tem uma média, que média que é? 2 navios por dia. Ok? E
ele quer saber qual é a probabilidade da refinaria receber no máximo 3 navios em 2 dias. Muito bem. Então, quando a gente fala de distribuição de Poisson, de acordo com o que foi estudado, é essa fórmula aqui que vai ser utilizada. Sempre é essa fórmula. Então, você tem que nessa fórmula aqui, aparece aí para nós a média, né? Que é normalmente essa quantidade aí que ele definiu aí como a média que ele definiu como 2 por dia, e ele tem uma expectativa de chegar a 3, ok? Então, a média para nós é o lambda. Só que tem uma coisinha a ser feita antes da gente chegar nessa média. E o nosso x, nesse caso, vai ser a condição que ele está colocando. Só que essa condição, ela varia. Por quê? Porque ele está dizendo no problema que qual é a probabilidade de chegar no máximo 3. Então, o que acontece? Vamos primeiro na média, né? A média no problema, ele diz que é 2 por dia. No entanto, ele quer saber no máximo 3 em 2 dias. Ok? É isso que ele quer saber. No máximo 3 em 2 dias. Como ele tem 2 por dia, então, devido a esses 2 dias, você vai ter uma média de 4 por dia. Então, essa daqui é a média real, porque ele quer saber 2 dias. 4 por dia. E quando ele fala assim, no máximo 3, a possibilidade é de ter 0, 1, 2 e 3. Então, essas são as condições. Bom, uma vez que essas são as condições, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, então, aqui, fica assim. A probabilidade de 0 mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, mais a probabilidade de x igual a 3. Tá? Me escrevi em todos para não demorar muito aqui. Muito bem. A probabilidade de x igual a 0, né, ser igual a 0, a probabilidade total, ela é probabilidade de x menor ou igual a 3. Isso é o que está mandando nesse problema, porque o máximo é 3. Então, pode ser igual a 3, mas não pode ser maior que 3. Muito bem. Então, a probabilidade de x igual a 0, você tem aqui probabilidade de menor igual a 3, que é o x, vai ser igual a probabilidade de 0. A probabilidade de 0 vai ser 4, que é a nossa média, que é o lambda. 4 é o lambda. Elevado a 0, que é o x, nesse caso. Que multiplica e, que é um número, menos o nosso lambda, você viu que é 4, né? O nosso lambda é 4. Então, aqui, no e, ele fica negativo. Sobre x fatorial. O nosso x é 0, nesse caso aqui. X fatorial. Beleza? Então, essa é a nossa questão. Mas a probabilidade de x igual a 1. Se o x vai ser igual a 1, então você vai ter 4 elevado a 1, que multiplica e elevado a menos 4 sobre 1 fatorial, mais x igual a 2. X igual a 2 vai ser 4 elevado a 2, que multiplica e elevado a menos 4 sobre 2 fatorial. Mais, aqui embaixo, agora o 3. 4 elevado a 3, que multiplica e
elevado a menos 4 sobre 3 fatorial. Beleza? Então, é a soma dessas 4 condições aqui. Quando x igual a 0, quando x igual a 1, quando x igual a 2 e quando x igual a 3. Você vai somar os valores que dá. Bom, você percebe o que nessa conta? Você percebe coisas até simples aqui, né? Que você vai começar a ficar expert nesse assunto aqui, porque algumas coisas são bem simples. Parece um bicho de 7 cabeças a princípio, mas não é uma coisa do outro mundo, é coisa simples. Vamos lá, o e elevado a menos 4. Para você fazer essa conta, você ou abre uma calculadora, ou então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não consigo. Deixa eu pegar minha calculadora que está ali em cima, num outro local ali. Só um segundinho só, tá, turma? Me dá um segundinho só, que eu já vou pegar ali a minha calculadora. Estamos de volta aqui. Só um segundo. Perfeito. Então, aqui, sair dessa tela. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, nossa calculadora está aqui, ó. Acho que dá para ver aí mais ou menos. Bom, se eu quero saber quanto que é e elevado a menos 4, nesse celular, que é um celular simples, você tem aqui do lado do zero o e. E aqui em cima, você tem o x elevado a y. Então, você aperta esse x elevado a y e coloca menos 4. Fecha esse parênteses, isso é igual. Ora, o e elevado a menos 4 vai dar 0,018. Então, você tem que o e elevado a menos 4 é igual a 0,01831. Eu posso colocar até 32 aqui, mas eu vou colocar 31 mesmo. 1831. Esse é o valor do e elevado a menos 4. Como ele se repete para todo mundo, a gente vai usar esse número para todo mundo. Beleza? Bom, então você viu o cálculo aqui. Mas, vamos lá. Qualquer número elevado a zero é 1. E o zero fatorial é 1 também. Então, nesse primeiro caso aí, fica 1, que multiplica 0,01831 dividido por 1. Então, quem vai ficar? Vai ficar ele mesmo, né? Vai ficar ele mesmo. Mais o 4 elevado a 1 vai dar 4. O 1 fatorial é 1 multiplicado por 1 mesmo, então vai dar 1. E aqui o e você já sabe o valor. Então, você tem 4 que multiplica 0,01831. Esse é o segundo valor. O terceiro valor. O terceiro valor é 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. 2 fatorial, agora nós vamos lembrar o que é 2 fatorial, apesar de eu ter, não tenho certeza, mas acho que nós falamos na aula passada. 2 fatorial é 2 que multiplica 1. 2 vezes 1, 2. 16 dividido por 2 dá 8. Mais 8 que multiplica 0,01831. Esse é esse segundo valor. E por fim, esse valor aqui, eu vou escrever ele aqui nesse canto, ó, como se eu estivesse continuando aqui nesse cantinho, ó. Ele é esse valor aqui, ó. 4 elevado à terceira dá 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24, vão 2, 64. 64 que multiplica esse número aqui, que nós já calculamos. E o 3 fatorial é
3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Muito bem, então você tem 64 sendo dividido por 6. Então, vamos fazer essa conta logo de cara, para a gente poder chegar numa conclusão aí. Ó. Deixa eu ver, vamos zerar. 64, opa, 64 dividido por 6. Vai dar 10,66. Então, eu vou arredondar para 7 ali. Ó. Então, vai dar 10,67 vezes 0,01831. Isso aqui, quando eu multiplico todos esses fatores, então você tem nesse primeiro aqui, você tem 0,01831 mais 4 vezes esse valor, 0,01831. Esse valor, vezes 4. É igual 0,07324. Muito bem. O número 8 aqui, ele é o dobro desse número aqui, né? O número 8 é o dobro desse número. Então, você está multiplicando 8 vezes esse número aqui. Esse número já foi multiplicado por 4. Significa que se eu multiplicar por 2 esse número aqui, ele vai dar 8 vezes esse. Quer ver? Vamos de novo aqui, ó. 0,018 0,01831 vezes 8. Vai dar 0,1465. 65, aquele número ali. Mais. Então, esse número aqui, certo? Esse número aqui. E falta esse número aqui. Agora, se eu tivesse pego esse número aqui multiplicado por 10, dava na mesma. 0,07324 vezes 2 é igual. Olha lá, 0,14648, que eu arredondei para 65. Dava na mesma. Bom, e agora aqui esse número, 0,01831 vezes 10,67. Igual, vou colocar aqui perto, aqui embaixo, ó, esse número aqui, ó, dá 0,1953. Podia arredondar para 54, mas como eu já arredondei esse, tudo bem. Mais esse número. Então, agora, somando todos esses valores, a gente pode pegar e fazer 0,01831 mais 0,7324 mais 0,1465 mais 0,1953. Então, isso deu 0,4335, 34. Isso aqui tudo deu 0,4334, arredondando aqui, certo? Então, você tem 43,34%. Beleza? Deixa eu ver se o programa pergunta mais alguma coisa. Não, é só isso que ele pergunta. Então, resolvemos aí o primeiro exercício. Tranquilo, turma? Tá tranquilinho aí ou não? Fala para nós. Tranquilo? Abre o microfone aí, pode falar, mas depois fecha. Ou escreve, vou abrir aqui.
Tranquilo? Ah, beleza. Tá fácil demais, né, meu? Tá fácil, né? Perfeito. Tranquilo, Rogério. Que bom. Bom, esse é o primeiro exercício nosso, tá? Esse é o nosso exercício número 1. Então, grave aí. Vou dar um minuto para você. Um minuto não, 2, 3 segundos para você bater um print screen. Ele está todo resolvido. E aí você copia ele, porque é possível que eu dê esses mesmos exercícios de prova aí lá na frente. Beleza? Eu vou esquentar a cabeça, né, cara? Talvez eu mude só os números. E às vezes eu nem mudo. Muito bem. Então, resolvemos o primeiro exercício aí. Beleza, turma? Bom, vou tirar ele fora aqui. Então, eu vou tirar ele fora antes de ler aqui o segundo. Quer ver? Vamos pegar o segundo. Deixa eu pegar mais uma transparência aqui. Deixa eu colocar uma transparência em cima dessa. Olha só. Então, nós temos que Poisson é P de x lambda, que é igual a lambda elevado a x, que multiplica E elevado a menos lambda sobre x fatorial. Esse lambda aqui ficou meio danado, mas tudo bem. Muito bem. Prender a folha aqui. Prender a folha aqui. Então tá aí. Muito bem. Então, o primeiro exercício a gente matou aí, né? Vamos pegar o segundo exercício agora. Deixa eu ver aqui. Segundo exercício. Deixa eu ver, cadê minha folha? Cadê a nossa folha dos exercícios? Bom, você tem a folha aí, né? Deixa eu ler o exercício aqui, ó. O exercício diz assim, ó. Uma distribuição binomial pode ser aproximada... Deixa eu ver onde está essa dele. Peraí. Tá aqui. Exercício 2 aqui, ó. Beleza? Uma distribuição binomial pode ser aproximada por uma distribuição de Poisson. Isso era a teoria, tá? Era a teoria que nós passamos na aula passada. Então, ele está afirmando isso, ele não está perguntando, não está falando. Você pode aproximar uma binomial usando uma distribuição de Poisson. Quando que pode acontecer isso? Quando a probabilidade do evento é pequena de ocorrer e a população considerada é relativamente grande. Então, era essa condição que você podia fazer a aproximação de Poisson. Bom, aí ele propõe um problema, né? Assuma essa aproximação para o problema descrito a seguir. Considere que os passageiros chegam ao aeroporto a uma taxa de 3 passageiros por segundo. Pede-se para determinar, com uma boa aproximação, qual a probabilidade de que não mais do que 2 passageiros chegarão ao aeroporto em um intervalo de 1 segundo. Caso seja necessário, use o valor de E igual a 2,72. Então, você viu aqui o problema, certo? Que nós acabamos de ler. É esse problema aqui. E ele está te dando o valor de E igual a 2,72. O E, ele é um número que dá base para os logaritmos, né? E esse número, na realidade, é 2,7181. E que ele aproximou aí de 2,72. É isso que vale o número aí, tá? É esse o valor desse número. Muito bem. Uma vez que ele está aqui falando isso, o que a gente faz? Aplicação de fórmula, né? Aplicação de fórmula. Porque o que você tem? Deixa eu ver. O
que você tem aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pôr aqui para cá. O que você tem aqui? O exercício ele é resolvido quase semelhante ao exercício passado. Só que ele quer saber qual a probabilidade de chegar não mais do que 2 passageiros, né? Então, vamos pegar de volta aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Não mais do que 2. Faltou o quezinho aqui, né? Não mais de 2 passageiros. Não mais do que 2. Então, pode chegar até 2. Se pode chegar até 2, é a probabilidade, né? Aqui, a probabilidade de x menor ou igual a 2. Como você já fez o 3, você já sabe como faz. Então, a probabilidade de x menor que 2 é igual à probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2. São essas as probabilidades. Nesse caso, ele fala no problema, ele fala que chegam numa média, olha aqui, ó, uma média de 3 passageiros por segundo. Então, esse é o lambda. Toda vez que ele identificar uma média, a média nossa de taxa de chegada é o lambda. Porque o lambda é uma média, e sempre que tiver na Poisson, essa média vai estar associada com tempo, vai estar associada com volume, alguma coisa dessa natureza. Então, vai ser taxa por hora, taxa por segundo, taxa por minuto, uma quantidade por hora, por, sei lá, entendeu? Muito bem. Então, isso você começa a construir em cima dessa fórmula aqui, beleza? Que você já conhece. Então, você vai ter assim, vou fazer aqui, ó, meio deslocado. Ó. Então, você vai ter aqui, ó, P de x menor ou igual a 2 é igual a P de x igual a 0. Se x igual a 0, então você vai ter 3 elevado a 0, que multiplica e elevado a menos 3, sobre o x, que é o 0 fatorial. Beleza? Mais, na próxima, x igual a 1. Então, é a média, que é o lambda, elevado a 1, que multiplica e elevado a menos 3. E o x igual a 1, 1 fatorial. Mais, agora o x igual a 2. Vai ser 3 elevado a segunda, que multiplica e elevado a menos 3, dividido por 2 fatorial. Ora, você vem com a mesma vibe, né, meu? Você vai na mesma vibe. Você pega uma calculadora, não dá para fazer isso, o e elevado a menos 3, não é o a, o e elevado a menos 3. Porque a fórmula é assim, ó. Por que é o e elevado a menos 3? Porque a fórmula é assim. A fórmula, ela já existe. Ninguém inventou a fórmula. A fórmula você não está vendo porque eu acho que eu fiz muito para cima. E aqui eu esqueci de colocar o menos. Mas a fórmula é assim, ó. P de x, com base aqui no lambda, é igual a lambda elevado a x, que multiplica e a menos lambda sobre x fatorial. Então, o menos é porque o menos aparece aqui. Beleza? E o lambda, o valor é 3, ó, o valor é 3. Ele repete lá com o valor negativo. O valor do lambda para todos aqui é 3. E ele repete lá. O que vai mudando é o quê? É o x aqui em cima. X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, que são as probabilidades que eu vou somar. Embaixo, x, 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial. Beleza? Entendeu aí? Beleza, tranquilo, querido. Então, vamos lá. Aqui, ó, fazendo então a conta, você espertão, você vitaminado, você já faz assim, ó. Você já pega aqui, ó, e você faz o seguinte. E elevado, vai aparecer um chapeuzinho, a menos 3. Então, o e elevado a menos 3, vamos registrar aqui, ó. Deu 0,049
78. Então, esse 49 aqui, ó, esse 9 podia passar para 10, que esse 4 passa para 5. Então, o E, ele é aproximadamente um tiozinho 0,05. Beleza? Nós aumentamos 1 milésimo aí e ele subiu na nossa conta aí. Então, aqui fica fácil, ó. O 3 elevado a 0 é 1, que multiplica 0,05. O zero fatorial, ele é 1 também. Isso é um padrão, tá? O zero fatorial, ele é valor 1. Então, isso aqui dá 5 centésimos. Mais 3 elevado à primeira vai dar 3, que multiplica 0,05 sobre 1, porque 1 fatorial dá 1 também. Mais 9, 3 ao quadrado dá 9, que multiplica 0,05 dividido por 2 vezes 1. Isso aqui, ó, é 2 vezes 1. O fatorial é sempre um número, vamos supor que seja 5. Fatorial 5 dá 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você vai contando para trás. Então, isso aqui dividido por 2. Então, isso aqui dividido por 2 dá 4,5. Beleza? Então, isso aqui a gente corta aqui, ó, fica 4,5. Beleza, vamos fazer essa conta. Fazendo essa conta, você tem 0,05 mais 3 vezes 5, 15. 0,15. E 4,5 vezes 0,5. 0,225. Igual. Agora soma todo mundo. Mais 0,15 mais 0,05. Deu 0,425. Ou, no final, multiplica por 100, né? 42,5%. Que é o que faz sentido aí, né? Bom, então, nessa resolução do segundo exercício, ele só está perguntando isso, ele não está perguntando mais nada. Tá? Ele só pergunta isso aí. Beleza? O número de falhas mensais de um computador é uma variável que tem distribuição de Poisson com média lambda. Sabe-se que lambda é igual à média de uma distribuição uniforme no intervalo 2 e 4. 2,4. 2 e 4. Nessas condições, a probabilidade de o computador apresentar exatamente 2 falhas no período de 15 dias é igual a... Então, essa é a pergunta. Qual é a probabilidade de, em 15 dias, o computador apresentar 2 falhas? Seria essa a pergunta. E aí ele te dá que o E elevado a menos 3 é igual a 5 centésimos. Está aqui, acabei riscando aqui em cima. E o E elevado a 1,5, menos 1,5, é igual a 0,22. Bom, então, vamos lá. O que ele te deu? Vou fazer de uma outra cor para ficar mais legal aqui na nossa explicação. Então, ele está te dando o seguinte, tá? Ó. Ele está te fazendo assim, ó. O dado, né? Vamos colocar dado. O que é dado? E a menos 3 é igual a 0,05. Isso é dado. E o E elevado a menos 1,5 igual a 0,22. Isso foi dado, tá? No nosso problema. A nossa fórmula, você se lembra, né? P de x lambda é igual a lambda elevado a x, que multiplica E elevado a menos lambda sobre x fatorial. Essa é a fórmula. Sempre vai ser essa fórmula aí. Não tem terror, tá, meu? É essa fórmula aí. Muito bem. Aqui, a gente precisa fazer um raciocínio antes de começar a resolver. Qual é o raciocínio? O raciocínio é até simples. O raciocínio é o seguinte.
Ele diz no problema assim, né, que a média de uma distribuição uniforme, ó, está dando no problema. Sabe-se que lambda é igual à média de uma distribuição uniforme de intervalo 2 e 4. Lambda é a média de uma distribuição uniforme. Lambda é igual à média de uma distribuição uniforme. Quando ele te dá um número uniforme, esse número uniforme ele é representado por A, B, que no caso aí é o número 2 e 4. É um conjuntinho de números. Para você achar a média disso, é muito simples. 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. Essa é a média. E isso aqui é igual a lambda, que é o que ele está falando no problema, tá? Muito bem. Esse valor aqui, ó, ele equivale a um mês. Vamos ver o problema de novo. Ó, lendo o problema novamente, você primeiro passa de novo para ela. Lambda é igual à média de uma distribuição uniforme no intervalo 2, 4. Nessas condições, a probabilidade de um computador apresentar exatamente duas falhas no período de 15 dias é igual a... Ok? Porém, esse valor aqui, ó, ele é um valor mensal. Por quê? Ó, as falhas mensais de um computador é uma variável que tem distribuição de Poisson com média lambda. As falhas mensais de um computador é uma variável que tem distribuição de Poisson com média lambda. Você acabou de achar o lambda igual a 3, mas isso é para um mês. Ele quer 15 dias. Então, se ele quer 15 dias, é esse cara, 3 dividido por 2, porque um mês tem 30 dias, em média, um mês comercial são 30 dias, se dividido por 2 tem 15 dias. Então, isso aqui, o lambda que nós vamos usar é 1,5. Beleza? Então, isso aqui, ó, você tem que o lambda para um mês é igual a 3 e para 15 dias é igual a 1,5. Beleza? Está mostrado ali. Muito bem. Aí, a outra coisa, deixa eu pegar aqui o problema de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, outra coisa que você tem dado, ó, o X. Apresentar exatamente duas falhas no período de 15 dias. Duas falhas em 15 dias. Beleza? Então, ele está falando que ele vai apresentar duas falhas em 15 dias. Duas falhas em 15 dias. Bom, como que é isso, então? Hein? Então, você tem que a fórmula que nós vamos usar é essa fórmula aqui. E o nosso problema, ele está preso a probabilidade de x igual a 2. Que ele está falando exatamente 2. Então, a probabilidade de exatamente 2 vai ser igual a média, que é o lambda, de 15 dias, que é 1,5, elevado a x, que é 2, que multiplica e elevado a menos 1,5, sobre 2 fatorial. 2 fatorial. Então, 1,5 ao quadrado dá 2,25. Beleza? Que multiplica. Ele te deu esse valor aqui, ó. Ele te deu o valor de e elevado a menos 1,5. 0,22. Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, você tem. Vamos fazer essa conta. 2,25. Oh, isso é 0,25 vezes 0,25
22 igual dividido por 2 igual 0,2475. 0,2475. É isso aí. Ou 24,75%. É a probabilidade de você achar 2 defeitos em 15 dias. 24%, quase 25%. Beleza, turma?